Isso aí. Então, Ney, contigo, por favor. Bom, prazer. Como sempre, o Eluir é uma pessoa que tem uma capacidade muito boa de network. E começando, eu acho o seguinte: qual é os novos valores que nós vamos ter culturalmente na nossa sociedade? Qual é os talentos que nós vamos desenvolver e o que nós vamos trabalhar daqui para frente? E eu vejo isso 3 talentos fundamentais. Capacidade de conversar com a máquina, ou instruir para a máquina, empreender através de automação e comportamento humano, a influência que eu tenho sobre o ser humano e como, certo, eu consigo entender as mudanças culturais que estão acontecendo numa época que nós temos muitas gerações vivendo ao mesmo tempo. Então, quem tiver esses 3 talentos vão se diferenciar. O talento de empreender é você fazer uma ação. Quem ganha dinheiro é um empreendedor. O doutor trabalha para o empreendedor. Então, um dos problemas que nós temos é muitas vezes tu quer transformar um cara que é um doutor em empreendedor, um técnico em vendedor e assim por diante. Então, nós temos um problema na forma que nós temos em termos de educação. Mas quando nós olharmos tudo isso, a gente está vendo que a robótica ela está ocupando os espaços não só intelectuais, como os de serviço, de ação. Então, o que nós vemos hoje? A inteligência artificial, ela cresceu, né, nos últimos 3, 4 anos de uma forma absurda para um modelo que se considerava incoerente, porque ele era, né, como vocês já sabem, né, probabilístico. Era um monte de dados e eu olhava esses dados e ele dizia como é que vai ser. E como a probabilidade é, né, uma estimativa, ele nunca vai ser 100% certo. Mas se você der o contexto, né, você explicar o que tu quer, você consegue. Isso se chama hoje engenharia de prompt. Então, o que muda? É a forma que tu tem de instruir. O que muda no conceito de educação? Nós vamos parar de querer fazer conhecimento, passar conhecimento, e vamos querer cada vez mais que as pessoas façam ação, tragam resultado. É essa grande mudança que nós temos que pensar no conceito todo. E isso é muito difícil, porque faz 200 anos que a gente está aprendendo conhecimento. E eu não preciso mais. Conhecimento está instantâneo através das inteligências artificiais. Por quê? Porque eles conseguiram uma maneira de entregar isso de uma forma muito simples. Só que se você não explicar para ela o que tu quer, como tu quer, etc., ela não vai te entregar. E aí você vai dizer que não é confiável, certo? Segundo lugar, essa forma de conversar com ela evoluiu para uma inteligência chamada 2.0, onde que eu não faço só uma instrução, onde que eu coloco contexto, onde que eu estruturo. Quer ver um exemplo? Se nós pegar um modelo de gestão de projeto, o que tem um modelo de gestão de projeto? Tem uma série de atividades e personas. Não é assim? Um trabalho, né, tem especialidade. Se eu transformo em instruções cada uma dessas funções, eu estou criando um super agente, um super prompt. Então basta eu chegar e dizer, eu tenho que ter um orquestrador, eu tenho que ter, né, um maestro que diz, fala mais alto. Não, você não, porque eu tenho um ouvido e eu consigo controlar. É essa a função que ele tem. Então é a função do ser humano, é a capacidade que tu tem de controlar a máquina. O segundo ponto que nós temos é como eu posso melhorar o meu processo, fazendo com que a máquina faça por mim. E eu tenho que saber o que é o processo. Como é que o jovem de menos de 30 anos vai querer construir um processo dentro de uma empresa? Ele não consegue, ele não tem ideia do processo. E os caras da minha idade estão pensando em se aposentar, em viajar, etc. E sobrou dos 30 aos 50, aos 60, os caras que estão pilotando o avião. Mas eles não têm tempo de se adaptar, estudar, etc.
Então você vê que nicho, que maravilhoso que é, e ao mesmo tempo a crise que nós vamos encontrando cada vez mais. Falta de mão de obra, né? Pessoal sobrecarregado, né? Pesquisa que não dá certo porque o cara não tem experiência, ou porque ele confia demais na máquina e não sabe instruir. Então nós entramos na era dos agentes. O que é o agente realmente e não marketing? É você ter um conjunto de instruções com informações de como ele deve se comportar, com informações de onde ele deve buscar as fontes de informações, e em cima, instruções de autonomia. Então, se eu criar um robô da Mostratec e eu quiser que tenha um agente agindo, eu tenho que fazer todos esses passos. E os passos mais importantes é, como tu diz qual é a autonomia. É que nem um gerente de banco. Ele tem todas as atribuições, mas ele tem instruções de autonomia. E tu diz o que ele pode e não pode fazer de forma autônoma. E o comportamento humano? É que eu tenho que entender os valores da nova geração, que ela não quer se sujeitar às regras, às horas que se estabeleceu para nós construir nossa vida. Porque ele não teve a necessidade de passar fome, de se proteger, etc. E a gente olha, né, o mundo, a natureza, como é que ela construiu tudo isso. E a gente vê por que certos povos se desenvolveram mais do que os outros. Se tu olhar para a natureza, ela disse, né, no hemisfério sul, em geral, eventualmente tu tinha que se esconder quando dava uma tempestade muito grande. Mas se tu morava na era do norte, o inverno era meses. Então, se tu não tinha planejamento e tudo, tu morria. Então, isso fez um desenvolvimento diferente. E hoje é a mesma coisa. Então, nós estamos vendo uma transformação. Bom, falando em inteligência, eu consigo substituir os trabalhos humanos, intelectuais, cada vez mais. Eu substituo o professor, eu substituo o médico, eu substituo o nutricionista, eu substituo tudo que tem. Porque o que ele tem de diferença, né, do computador? A informação que eu tenho no computador é baseado a todo estudo que ele fez e que existe. Então basta eu fazer uma interface, né, que entrega uma pergunta correta. Certo? E isso nós vamos ter um choque cultural, porque a maioria das pessoas vai resistir. Porque nós, quando tivemos lá no passado uma mudança, certo? Que existia aprendiz e mestre, e alguém disse, não, agora dá para documentar e vai virar um livro, e isso pode ser aprendido de forma teórica, foi um choque para esses mestres, porque a prática que ensinava. E nós estamos, então, levando 200 anos para alfabetizar todo mundo para escrever e ler. Mas o fato de escrever e ler não quer dizer que tu tenha talento para escrever um livro. O fato de tu fazer uma boa imagem no computador, um bom filmezinho, não quer dizer que tu tenha uma capacidade de fazer um filme. Então tu tem que partir além disso. Então na IA, nós vamos ter que alfabetizar as gerações, de todas elas, tanto as novas como as mais velhas, de como nós vamos lidar com ela. E isso vai levar muitos anos pela resistência natural do ser humano. E só que nesse período que a tsunami está vindo, quem souber nadar e sair antes, ele vai pegar a oportunidade. Porque a maioria das pessoas vai sucumbir. Se você pegar os grandes historiadores, né, que nem certas pessoas da... esqueci o nome agora do Yuval. Esqueci. Que ele fala muito sobre, nós vamos criar uma geração dos inúteis. Harari. Isso, né? Harari. Isso, Harari. Ah, obrigado. Nós vamos criar uma geração dos inúteis, porque os jovens, eles não vão querer aprender, não vão querer fazer, não vão se sujeitar a fazer o que o pai fazia. Né? Vai trabalhar de Uber, porque é simples sentar ali, do que trabalhar como um pedreiro e tudo mais. Mas eu quero levar agora para a questão. Nós estamos entrando agora numa segunda era, e 2024 surgiu, né, da China uma empresa chamada Unitree.
O que ela fez? Ela lançou um Humanoide. humanoide, ou seja, um robô, similar a um ser humano, que custava de 90 mil dólares a 500 mil dólares por 16 mil dólares. Já pensou um robô semelhante ao humano, que custaria 100 mil reais, e que você dividisse isso num payback de salário mínimo, em 4 anos está pago. Se esse robô fizer o serviço de uma pessoa, está pago em 4 anos. Para qualquer empresário fizer um pouquinho de cálculo, vai dizer, cara, é o que eu preciso, vai resolver minha vida. Agora, vamos pensar o seguinte, né? Em primeiro lugar, eu tenho uma solução desse tipo acessível. Coisa que se pensava que seria daqui 20, 30, 40 anos. Ou outros acreditavam que nem seria possível. Daí o Elon Musk, da Tesla, lançou o Optimus dele, prometendo 2005 e a produção em massa em 2026 por de 20 a 30 mil dólares, com alta performance, etc. Ah, mas não sei se ele entrega, não entrega, mas não importa, é o caminho. Só que daí, esse ano, a Unitree lançou um outro modelo por 7 mil dólares. Aí assustou o mercado. E agora, essa semana, uma outra empresa, Novix, da China, lançou um robô educacional e doméstico por 1.300 e pouco, 1.400 dólares. Um humanoide de 1 metro. Vocês imaginam o que vai ser daqui 2 anos, vocês que são da China? Quantas empresas lá que vão pegar o open source e tudo e vão aplicar isso? E nós vamos ter tanta empresa oferecendo alternativas para humanoides e para serviços? E por que humanoide? Porque eu tenho as mesmas características para a função e para as ferramentas do ser humano. Eu posso, em vez de desenvolver um trator autônomo, eu posso botar um humanoide num trator tradicional e fazer o serviço. Então, quer dizer, nós vamos ver o mundo com muita transformação nesse sentido. E se nós olhar para o Brasil, é frustrante, porque qual a pesquisa que nós temos em desenvolvimento? É muito triste. Eu me lembro, lá nos anos 2000, eu fiz um estudo e eu olhei, o único país que investia maciçamente em pesquisa desde a década de 70 foi a China. Estados Unidos, quem investia eram as empresas particulares, mas lá era consistente. Então é óbvio que nós vamos ter muito conteúdo útil de lá. E aí a pergunta é como nós, professores, como nós, né, educadores, vamos surfar essa onda dos humanoides. O Eloir me convocou lá em 2019 e nós fizemos um encontro tipo desses lá em casa, na minha fazenda. Né? O primeiro encontro dos humanoides, lá em 2019 ou 2018. Daí veio a pandemia e a gente não continuou nesse projeto. Mas eu sou um cara apaixonado por isso. Né? Tanto que eu tenho um problema de dormir, porque dormir é uma coisa que, né, é difícil, mas... Né? E eu, como eu vi esse lançamento de um produto muito acessível, o que eu fiz? Eu usei todos os recursos que eu tenho de pesquisa e eu fiz um treinamento para humanoide em 2 horas. Por quê? Porque se tu sabe pedir para computador e sabe usar os recursos, e eu gastei 500 reais. E daí é o seguinte, o que tu tem que aprender sobre humanoides? Nós temos que entender como é que funciona as articulações, os atenuadores, etc, etc. Nós temos que aprender a treinar eles. Se você quiser que ele faça churrasco porque é perigoso, tu tem que treinar. E para isso tu precisa de simuladores. E isso, pessoal, é um mercado em expansão inimaginável. Porque nós vamos vender serviços para rodar no robô. Ou seja, tem gente que vai surfar essa onda e vai tirar muito proveito. Tem outros que simplesmente vão vender hardware. Tem outros que vão desenvolver software.
tem outros que vão usar aplicações. Então, para mim, né, o que é mais importante de tudo é ação. Certo? Mais do que tudo. E eu vou contar assim, para não estender mais, e querer só chamar atenção para vocês. Hoje, por exemplo, eu uso a inteligência artificial e eu gasto mais de 10 mil por mês em IA. Isso é um investimento. Isso faz com que eu tenha mais conhecimento do que os outros, porque eu tenho recurso. Quem está na faculdade, na universidade, está mais na frente porque ele tem recurso. Mas se ele não está ligado no mercado, não adianta nada. E o que faz? Chegou esse meu amigo lá do Rio de Janeiro, sentou no meu lado e disse, Ney, olha, eu tenho um projeto assim de saúde. Né? Assim, assim. Ele veio, o que tu acha? Eu digo, pode ser público, tu pode compartilhar, eu posso fazer, então eu vou fazer uma live agora e eu já vou mostrar para ti. Eu peguei o projeto dele, que era uma apresentação, eu criei um diretório, ele nem sabia o que era diretório, eu expliquei que é uma pasta. Copiei lá e dei o diretório chamado, TAM, que é para ser o que é TAM? Teleatendimento e medicina. E medicina. E criei um doc e joguei o documento lá e disse para uma IA, que é tipo o ChatGPT, qualquer uma delas, mas com um método de projeto, e disse para ela assim, eu quero que tu analise isso, né, e faça uma proposta para mim, e eu vou te instruir, eu quero que faça isso. Frum! Não levou 2 minutos. Ele fez o que talvez um consultor faria em 1 mês. Porque ele pesquisou tudo, aquilo que tinha, buscou tudo na internet, etc, etc. Daí o segundo passo eu disse, bom, tem como tu pegar e construir o sistema? E ele fez o sistema todo. Eu disse assim, eu quero só o front-end, pode fazer ele completo? E daí ele disse, Ney, tá tarde, vou dormir. Meia-noite e meia. Meia-noite e meia eu fui dormir. Daí, em questão de pouco, estava todo o sistema pronto, eu olhava e eu digo, não acredito, já está pronto, com todas as telas, ou seja, um sistema que custaria 80, 100 mil para fazer, levaria 6 meses. Em 2 horas estava pronto. Tanto que eu fui dormir 4 da manhã, fazendo outras coisas, e pensei, acordo ou não acordo? Acordo ou não acordo? Né? Daí, de manhã cedo, fui lá, chamei, olha, e mostrei, o cara ficou louco da vida, porque tinha tudo, até prontuário, etc. Google Meet embarcado. Tudo, certo? Então, a capacidade de fazer e a capacidade de acreditar que dá para fazer. Então, para fechar, eu vou citar uma coisa dos meus filhos, para vocês refletirem um pouco. Eu tenho 3 crianças, 7, 8 e 9 anos, agora ela fez 10, a maior. O meu menino de 7 anos é um gênio. Porque eu criei eles na fazenda com dificuldades. Né? Como eu já contei para vocês, todos eles aprenderam a lidar com ovelha, a tirar, fazer parto, os espinhos, etc. Eu queria que eles tivessem a vida real, a vida ensinasse eles. E eles se desenvolveram muito bem, porque eles trabalham em equipe, etc, etc, etc. Então ele é um gênio. Ele tem 3 computadores que ele montou, das peças que tem, ele sabe tudo, né, etc. A do meio, ela é uma artista, ela sabe desenhar, que tu diz, não foi ela. Né? Não pode. Né? E gosta de animais, etc. Deita com o gato, deita com os cachorros, se suja, é uma porquinha. E a mais velha é social. Tudo para ela é, né, uma disputa, uma importância, ela quer ser a melhor. E eu fui para o Chile agora há 10 dias, e eu sempre tento levar eles não para um passeio, levar para uma experiência. Então eles passaram 2 meses estudando sobre o Chile, né, todas as questões, e depois disso, quando nós chegamos no Chile, nós tivemos muito conhecimento lá. Fomos no Museu Interativo, que é uma coisa maravilhosa, fomos num sistema lá que é um parque de 60 escolas, 60 profissões, elas têm experiência, etc, etc. E elas foram conhecer o Pacífico, porque elas estudaram que o Pacífico é isso, e daí tomaram banho, roupa e tudo lá no Pacífico, né? Trouxeram areia, água do Pacífico, aquelas coisas.
E daí voltamos, esquiamos, etc. Voltamos e eu digo, agora vocês têm a missão, porque depois do café da manhã, todo dia, vocês têm que fazer alguma coisa na IA e publicar nas redes sociais. Porque marketing é redes sociais. Eu tenho mais de 500 mil de seguidores nas redes. E meus amigos não sabem por que eles não conseguem ser sucesso. Mas eles fazem, né, o marketing do passado. Eu faço marketing sensacionalista. Eu tenho que disputar com 100 milhões de pessoas que publicam na internet o meu vídeo. Tanto que ninguém acredita que sou eu. Deve ser um avatar que um guri novo está falando. Esse velho não pode, né? Outra coisa, meu vídeo tem que ser acelerado. Porque se o meu vídeo é normal, é que nem tu querer conversar com um velho ou com um bêbado. É difícil, então eu acelero. E aquilo dá uma sensação de, né, de importância de gente. Então eu tenho o gatilho mental e tenho a execução. E eu tenho a menina do meio, que ela é muito boa. Ela tem um canal no TikTok e no coisa, e tem vídeos dela que bomba demais. Da K-pop, guerreiras do K-pop. Não é dela, é. E ela publica, adora, e não sei o quê. E eu fiz uma regra com ela. Eu dou 50 centavos por cada publicação para todos os filhos, para os canais dela. E mais 50 centavos você passa de 1000 visualizações. Certo? Então, quando ela bomba, eu ganho também dinheiro ali, né, no canal, então tudo bem. Estou ganhando em cima dela. Tá, estou terminando. Tá? Daí o que acontece, pessoal? Só para... E a mais velha, ela é social, é importante ser amiga, as amigas. Daí eu voltei do Chile e disse, ó, agora vocês vão pegar todo dia, né? Tu tem 2 fotos, 2 dias vocês vão pegar e publicar, né, o vídeo, né, da nossa viagem e das fotos. Das 3, quem tu acha que fez primeiro? Oi? O pequeno, que é o mais esperto? A do meio, que tem já um canal e se desenvolve? A mais velha, porque o neném já está levando vantagem. A mais velha, porque a mais velha quis provar para mim que fazia, que isso, que aquilo, e já... Vai, eu fiz, eu sou melhor, certo? Ela reclamou no início que não conseguia, que não sabia, mas ela sondou os outros e fez. Daí, eu disse, ó, ninguém vai para o aniversário amanhã se não fizer. Né? Daí o meu filho pequeno foi lá e fez, porque ele estava só no jogo. E a do meio não quis fazer. Mas por quê? Se eu pensava que ela seria mais para frente. Porque ela só faz o que ela gosta. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que qual dos 3 eu tenho problema na escola? A do meio. Entendeu? E daí estão dizendo que ela é louca, que ela tem problema, que ela não sei o quê, porque ela não quer fazer as coisas, ela só faz o que ela gosta. E o que ela gosta, ela faz bem. Então eu queria fechar tudo isso para dizer o seguinte, com a IA vindo aí, nós temos que explorar o talento nato de cada um, porque as máquinas vão fazer o serviço. Certo? E a grande maioria vai só consumir. Certo? Então a pergunta é, quem vai se destacar dentro das empresas, dentro da vida de vocês e dentro da escola? E nós vamos ter que mudar o método, porque o que dá certo é quem faz. Não importa mais como faz. Dentro da ética, é óbvio. Tá beleza? Obrigado. Qual é o seu canal? Eu tenho 24 canais no TikTok. Não, os reais, não o da Iara. Inema TDS. Não, só para vocês verem. Inema TDS é um deles, e daí vocês acham os outros. Eu tenho no GitHub um canal chamado Inema TDS, onde todos os projetos são compartilhados lá também. E eu tenho uma comunidade, ó pessoal, eu tenho uma comunidade, tá, no Telegram, ó, eu tenho uma comunidade no Telegram, certo? Que se chama inema.vip, vão para a internet. Eu cobro nessa comunidade R$15, R$14, R$10 por mês.
certo? E daí, nessa comunidade, se eu tenho 1 milhão de pessoas, quanto é que eu faturo? E tem gente que ainda diz, é difícil de ganhar dinheiro. Entendeu? E R$10 por mês, para quem está entregando, que um outro cobraria 1.000, 2.000, é de graça. Mas o que nós temos que entender é que nós vivemos numa era de escala. Então eu tenho certeza que daqui a pouco tempo, eu tenho um outro canal no Telegram com 18 mil pessoas. Né? Então se eu cobrar R$1 por mês, já dá 18 mil para muita gente. Então é saber ganhar dinheiro, né? É saber entender a tecnologia e saber comportamento humano, que é o tripé. Quebrar paradigma. Né? Então, quem quiser acompanhar na comunidade é inema.vip, na internet direto, ou nos meus canais sensacionalista, porque o canal do TikTok, do YouTube, tudo é só para chamar pessoas. Porque a educação lá não existe mais. Né? É entretenimento. Certo? Desculpe aí. Não, deu bem certinho. Terminou bem certinho.